Não é sábado, é sexta, mas há tag. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje vou-lhe fazer a tag Direitos do Autor. Eu vi esta tag na Jussequeira, mas o original é da Bárbara e, portanto, eu vou deixar os links nas descrições. Eu acho que esta tag é baseada nos 10 princípios que o Pennac põe no seu livro Como um Romance, que foi um livro que eu gostei muito e que eu aconselho a ler quem é leitor, porque acaba por falar dos direitos dos não leitores, o que torna o livro muito interessante. Então vamos lá, sem mais delongas. 1. O direito de não ler. O livro que não lerias de jeito nenhum. E aqui eu acho que me vão matar, mas eu vou pôr o Outlander. Eu não vou ler o resto do Outlander. Acho que não tenho paciência, que já não consigo. Eu e a fantasia não somos muito amigos e o Outlander é aquele livro que eu tenho nas estantes, não sei se conseguem ver lá em cima, mas eu não vou ler, desculpem. 2. O direito de pular páginas num livro que leu e que leu só o que te interessava. Eu não sou muito pular páginas, confesso. É mais fácil eu obrigar-me... se eu quero ler o livro até ao fim, eu leio as páginas todas. Se eu não quero ler o livro, eu desisto e não pulo páginas. Portanto, isto para mim não dá muito. De qualquer forma, eu lembrei-me, por causa da tag que fiz o mês passado, que a primeira vez que li o Viagens na Minha Terra, eu saltei algumas páginas. Eu li essencialmente a história da Joaninha, mas não li a parte das divagações do Garrett, senão mais tarde, já na faculdade. Portanto, é assim o único livro que eu me lembro de saltar páginas. 3. O direito de não terminar um livro. E aqui, o último que eu não terminei foi A Filha da Madrasta. O problema não é do livro, o problema sou eu e a fantasia. Como veem, eu e a fantasia temos assim alguns problemas que vamos ter que resolver com a vida, mas por enquanto não deu. Pronto. 4. O direito de reler. Para quem é assíduo no canal sabe que eu comecei a reler o Dom Tranquilo e depois achei que não estava a gostar tanto como a minha memória me dizia, acabei por desistir de reler os outros volumes. Gostava de ler o Rebeca. O Rebeca é um livro também que eu tenho assim uma memória muito boa dele e gostaria de o reler. De qualquer forma, eu tenho alguns problemas com as leituras, porque regra geral elas não sabem tão bem como a memória que eu tenho delas, e perder essa memória para mim de alguma forma angustia-me e portanto eu prefiro às vezes não reler. 5. O direito de ler qualquer coisa. Bom, e aqui eu podia buscar uma série de livros eróticos que li e que talvez seja a coisa que vocês possam considerar assim menos vulgar, é alguém assumir que gosta de livros eróticos, ainda por cima na minha idade, mas pronto. Mas eu gosto e acho que todos nós temos o direito de ler aquilo de que gostamos. Eu gosto de livros eróticos, há uns mais do que outros, obviamente, como todo o estilo de livros, como gosto de romances, como gosto de thrillers, como gosto de romance de época e até mesmo aqueles romances Barbara Cartley eu gosto e há alturas em que me sabe bem ler assim uma coisa menos elaborada para desanuviar um bocadinho o cérebro, porque na realidade aquilo que eu não consigo é estar sem ler. 6. O direito ao buvarismo. Parecia ótimo e depois não. E aqui eu não tenho. Não há assim um livro que eu tenha lido que diga uau e que depois, com o passar do tempo, diga se calhar não era tão uau. Juro que pensei muito, mas não consegui lembrar-me. Não há assim um livro que eu tenha dito uau, porque eu posso dizer livros que eu achei uau na adolescência e que agora digo ok, mas naquela altura eles foram uau e foram importantes para mim, foram livros que eu gostei muito e que foram importantes na minha construção enquanto leitor e portanto nessa medida eu não posso dizer que deixei de os achar interessantes ou que deixei de os achar menos bons livros por causa disso, é o que eu acho. 7. O direito de ler em qualquer lugar, barco, já li de barco quando ia para o Barreiro dar aulas, já li no comboio quando ia de comboio para as aulas, eu já li no automóvel numa fila, quando aquelas que nós desligamos o carro e que ficamos parados não sei quanto tempo, para mim não tem problema, eu leio em qualquer lugar e portanto, enfim. 8. O direito de ler uma frase aqui e ali.
Direito de ler um lugar, uma frase aqui e ali, eu lembrei-me essencialmente da poesia. Para mim é muito difícil ler um livro de poesia seguido como se lê um romance. Para mim um livro de poesia é aquele livro que se lê hoje um poema, amanhã outro, depois abre-se no outro dia e, portanto, nesse aspecto eu gostei de ler. Tive agora uma experiência que não foi bem ler uma frase aqui e ali, que foi ler livros aos bochechos, se quiserem. Que são os livros que eu li com a Maria João Diogo, da Biblioteca da João, e com a Elisa, a Miúda Geek, e que nós líamos 20 páginas por dia. Portanto, nós lemos 2 livros assim, a autobiografia da Agatha Christie e o Pecado do Poço Negro, do Norberto, desculpa Norberto, mas eu ponho aqui o nome, e que líamos 20 páginas por dia. Portanto, era um ler aqui, um ler ali, apesar de os livros serem muito bons. É uma forma às vezes de se ler mais, eu acho que é uma forma de ler mais, sem pesar muito, porque 20 páginas não é assim nada de extraordinário, pelo menos para quem lê muito como eu, e acabamos por ler mais livros. E como ainda por cima é uma leitura conjunta, vamos conversando sobre essas 20 páginas, o que enriquece a leitura. 9. O direito de ler em voz alta. Também acho que é um direito que nos assiste. Eu acho que o direito de ler em voz alta, por exemplo, eu costumo aconselhar os meus alunos, quando começam a ler Saramago, a ler as primeiras páginas em voz alta, para se habituarem à pontuação do Saramago e ao ritmo do Saramago, e portanto o ouvido aqui funciona muito bem. E muitas vezes os livros que eu leio em francês, eu leio em voz alta, que é para... muitas vezes a fonética faz-me chegar mais depressa ao sentido de uma palavra que eu não conheço, ou ouvindo a frase eu percebo uma palavra que não conheço, do que propriamente estando só a ler. 10. O direito de calar sem palavras. Ou seja, é o direito de ficarmos empaquetados com o livro. E aconteceu ultimamente com a história de uma serva. Acontece muito com algumas distopias. O Vox foi um livro que me deixou também impactada, porque o não poder falar, como calculam, para mim é complicado. O falar, a voz, é o meu instrumento de trabalho, é o instrumento com que eu comunico com vocês e, portanto, é algo que eu acho que é muito importante. A serva, porque eu achei que as mulheres tinham perdido uma série de direitos que nós temos como adquiridos e que se calhar temos que começar a olhar para eles e começar a defendê-los mais com unhas e dentes. E ultimamente, por causa das doenças mentais, a Margarida Espantada do Rodrigo Guedes de Carvalho, que também me deixou assim de alguma forma impactada, e foi um livro que mexeu com as minhas sensações. E pronto, aqui fica a tag, espero que tenham gostado. Eu não me lembro se já fiz esta tag o ano passado, mas fiz, certamente não dei as mesmas respostas. Eu andei à procura e não a encontrei. De qualquer forma, achei por bem voltar a fazê-la. Pronto, se já fiz, olhem, peço desculpa, pode ser que haja aqui alguém novo e que ainda não tenha visto, e portanto aqui fica. Digam-me se vão fazer, digam-me se fossem vocês os que livros escolheriam, que eu vou gostar de saber, e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo!